Olá, muito bom dia para você que nos acompanha no Aparecida Interessa ao Brasil. Chegou a hora de conferir os destaques da nossa igreja. E hoje, na Itália e no Vaticano, se celebra a solenidade da Epifania do Senhor. E nesta ocasião, como foi anunciado pelo Papa Francisco, a gente teve a conclusão do Ano Santo. E ainda nesse clima de comunhão, a Diocese de Campos, no Rio de Janeiro, também celebrou no último fim de semana o encerramento do ano jubilar. A missa foi celebrada na Catedral Basílica Menor do Santíssimo Salvador, no centro de Campos. O bispo diocesano presidiu a celebração, que contou com a presença de todos os sacerdotes, diáconos e religiosos. Nós fizemos primeiro as palavras de esperança contidas, espécie não confundida. Romanos 5,5, internalizamos no nosso coração e elas se tornaram, como o próprio Papa Francisco fala, num caminho que reúne a paciência e a esperança, mobilizando-nos como está na logomarca, em procissões, em visitas, mas fundamentalmente refletindo sobre a centralidade da cruz que nos leva ao encontro de Cristo, para viver uma esperança que reencante a vida cristã. O Ano Santo é uma tradição milenar da Igreja, que ocorre ordinariamente a cada 25 anos. Proclamado pelo Papa Francisco sob o tema da esperança, o Jubileu de 2025 buscou promover a reconciliação, a justiça social e a renovação da fé. O ano jubilar foi um ano em que despertou nas pessoas um desejo de reavivar a sua fé, de reconstruir as suas famílias, pautadas acima de tudo nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Jubileu da Esperança não só trouxe esperança, mas ao mesmo tempo despertou nas pessoas esse desejo de assumirem o compromisso da evangelização, da missão e de tornar Jesus Cristo, cada vez mais conhecido e amado por todos. Esse ano jubilar da Esperança 2025 foi um ano que muitos fiéis nossos puderam justamente saborear esta importância de nós entendermos o que significa um ano jubilar da esperança com a peregrinação a esses vários santuários diocesanos que o nosso bispo Dom Roberto Francisco assim quis que estivessem abertos para que aquelas pessoas que não puderam ir até Roma pudessem de fato experimentar essas graças aqui. Na nossa paróquia de São Gonçalo, em Goitacazes, nós tivemos a alegria de percorrer 3 igrejas jubilares e que os nossos fiéis puderam experimentar um pouco do que significa celebrar 2025 anos da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só, hoje, a data da Epifania do Senhor é conhecida popularmente como Dia de Reis. E uma tradição muito comum nesse período são as folias de reis. O missionário redentorista, o padre Batistini, explica um pouco pra gente sobre essa cultura. De hoje, uma tradição no Brasil que veio com os portugueses para o Brasil, é a tal folia de reis, que muito tradicional nós temos em várias localidades do Brasil, e vieram para o Brasil com essa cultura portuguesa. Em algumas regiões, eles vão fantasiados, caracterizados de palhaços, guardas. O que simboliza o palhaço ali na frente, que a gente vê nas folias de reis, representando a alegria, a distração para com os guardas romanos, para que eles não façam mal ao menino Jesus. É uma tradição, E vão de casa em casa, fazenda a fazenda, lugarejos, arrecadando prendas, bolo, café, frango, e que depois eles partilham entre eles. Em algumas localidades que eu conheço, eles fazem essas arrecadações, mas não é para eles, é para os pobres. Então,
também ajudar as famílias necessitadas. A Folia de Reis começa lá na véspera de Natal, termina no dia de hoje, por isso que muita gente acha que hoje termina o tempo natalino. Não, ele termina lá no próximo domingo, no batismo de Jesus, aí que termina o tempo litúrgico. É um tempo de festa, de alegria do nosso povo no Brasil, em algumas localidades, principalmente em Minas Gerais, a cultura é mais forte das Folias de Reis. Saudade de participar de uma folia de reis lá na casa dos meus avós. Mas assim, gente, ainda falando sobre celebrações, no sábado, o bispo diocesano de Jales, Dom Reginaldo Andrieta, celebrou 10 anos de ordenação episcopal, presidindo a Santa Missa no Santuário Diocesano da Santíssima Trindade. A celebração foi realizada na Festa da Sagrada Família, foi concelebrada pelo bispo emérito Dom Demétrio Valentim. Padres da diocese, diáconos, religiosas, consagradas e leigos participaram do momento. E durante a homilia, o bispo recordou o seu lema episcopal, que é a serviço do bem comum, e agradeceu a presença da comunidade diocesana e de familiares que participaram da celebração. Que a Mãe Aparecida continue abençoando a missão do Senhor. E você que nos acompanha também pode mandar a sua sugestão, a sua notícia aqui para a TV Aparecida. É só anotar o nosso e-mail, aparecidainteressa@tvaparecida.com.br, ou ainda mais fácil, chame a gente no nosso Instagram, @jornalismo-tv-aparecida. E todo esse trabalho chega até a sua casa graças à família dos devotos. E você pode também fazer parte dessa família. É só pegar o seu celular e apontar a câmera para o QR Code que aparece na sua tela e nos ajudar nessa missão de evangelizar, de levar a devoção da Mãe Aparecida para todo o Brasil. E terça-feira é dia de conferir os destaques no nosso Giro Redentorista. E a Congregação do Santíssimo Redentor celebrou a profissão religiosa dos noviços da Conferência Redentorista da América Latina e do Caribe. E esse momento aconteceu na Igreja Santa Terezinha, em Tietê, São Paulo. Vamos acompanhar. Os jovens professaram pela primeira vez os votos de pobreza, castidade e obediência. Assim, assumiram publicamente o compromisso de seguir Jesus na vida religiosa redentorista, a serviço da missão junto aos mais necessitados. O tema escolhido para a profissão religiosa deste ano foi Ser entre os homens, servos humildes e audazes de Cristo. Nós vivemos a etapa do noviciado num tempo muito bonito na vida da igreja, o Ano Santo da Esperança. Motivados pelo espírito do jubileu e pelo lema do sexênio da nossa congregação, queremos ser missionários da esperança, continuando os passos do Redentor. Isso nos enche de grande alegria, mas nos traz uma enorme responsabilidade, pois um missionário redentorista deve aprender todos os dias o caminho da humildade, da mansidão e da entrega generosa da própria vida, a fim de que todos os pobres que estão nas periferias urbanas, humanas e existenciais, como nos lembrava o saudoso e amado Papa Francisco. A Santa Missa foi presidida pelo missionário redentorista Padre Marlos Aurélio da Silva, superior provincial da província Nossa Senhora Aparecida. Foi concelebrada pelos redentoristas mestre de noviços, José Martim Medina Japon, e sócio do mestre-irmão Wendel Cledir da Silva. Outros sacerdotes também participaram da celebração. E ainda falando sobre vocação, aqui na capital Mariana da Fé, a província Nossa Senhora Aparecida promove nesta semana mais uma edição do estágio vocacional. Essa que é uma experiência de discernimento e formação para os jovens que se sentem chamados à vida religiosa. E a iniciativa ela reúne momentos de oração, convivência e acompanhamento vocacional. E é por isso que a gente vai aqui para o nosso Plasma conversar com o Eduardo Góes, que traz mais detalhes para a gente. Não é isso, Eduardo? Bom dia. Bom dia, Gabi. Sim, realmente é isso. Essa é a última etapa do estágio vocacional. Os jovens que estão presentes aqui no Seminário Santo Afonso, em Aparecida, já foram acompanhados durante todo o ano de 2025 e agora chegou a hora do discernimento, né? Então, é um momento crucial, importante na
na vocação deles, até porque é nesse momento que eles vão decidir se vão ser padres, irmãos, ou se até mesmo, de repente, essa possa não ser a vocação para aqueles que estão seguindo esse caminho vocacional. Então é um momento de decisão. Para conversar um pouco a respeito do assunto, eu quero conversar agora com a Tassiana, que é a psicóloga responsável por fazer esse acompanhamento e dar formação aqui para eles. Tassiana, seja muito bem-vinda ao Aparecida Interessa ao Brasil. Um bom dia para você. E primeiro eu gostaria de começar já te perguntando, né, qual que é a importância da psicologia dentro desse momento formativo e dentro dessa etapa. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Como você mesmo colocou, é um momento agora mais, costumo dizer, mais assertivo, porque eles vão ter que realmente tomar uma decisão. Por mais que eles participem do encontro, a resposta é deles, tá? E o que a psicologia traz para a gente de contribuição nesse encontro? Ela traz esse autoconhecimento. O chamado, ele é de Deus, mas a resposta é humana. E essa resposta, como qualquer outra situação da vida, ela vai exigir todo um autoconhecimento. Então, o nosso trabalho enquanto psicólogo, eu digo até nosso trabalho, porque nós somos em 4 psicólogos dessa etapa formativa dos redentoristas. Temos aqui eu e o Marcelo aqui em Aparecida, temos em BH, Belo Horizonte, a Rosalina, e temos também na Bahia a Heloísa. E nosso trabalho é em conjunto. O que a gente busca ajudar esses jovens? A fazer essa resposta, lembrando que vão ter perdas, vão ter desapegos, vai ter que ter muita abertura, porque a vida de seminário é uma vida que vai ter que deixar casa, família, a vocações adultas está aí, deixa trabalho também. Então, o nosso trabalho enquanto psicólogo, a nossa contribuição é ajudá-los nessa resposta, que é humana, não podemos esquecer disso, né? Eu sempre falo o eu pessoa e o eu vocacional, para que eles consigam ter um discernimento de trazer essa resposta sem sofrimento, porque a caminhada ela é longa, são praticamente 10 anos de formação, então tem que ter muito sentido estar ali, tem que estar muito preparado para conseguir lidar com os desafios, tá? Então, a nossa contribuição é essa. E eles, como que eles aceitam essa contribuição dos psicólogos, como você e os seus outros colegas? Eles lidam bem com essa participação também, com essa formação que vocês dão para eles? Muito. É muito bacana vê-los enquanto abertura. A gente participa no pré-estágio também, onde a gente trabalha com muitas dinâmicas, reflete muitos temas. Participação muito ativa, eles têm uma participação muito ativa. E o que eu fico muito admirada é de ver como eles conseguem conversar com a gente de uma forma muito tranquila. Porque eles estão buscando autoconhecimento. Como colocado por você também, Eduardo, no começo, muitos às vezes vêm para o encontro vocacional e percebem que não é o momento ainda de entrar no seminário. Vão talvez ainda fazer um curso técnico, às vezes vão trabalhar, terminar alguma coisa, mas a parte humana que eles absorvem aqui, a abertura que eles têm, é muito bonita de se ver. Então, eu costumo dizer que a psicologia não está aqui para fazer ninguém entrar no seminário, não é isso. A gente não está aqui para fazer isso. A vocação não é o nosso trabalho entender se tem ou não, mas sim ajudá-los a ter esse autoconhecimento e buscar um caminho. Se for mesmo vocacional, a resposta vai ser sim. Se não for vocacional, eu costumo dizer, talvez seja uma vírgula, vá viver alguma coisa na vida, né? Até a questão de relacionamento mesmo, trabalho, emprego, e depois pode até retomar. Mas o importante é o autoconhecimento, para que ele tenha o quê? Um desenvolvimento vocacional ou humano lá fora, de forma saudável. Tá? E eles acolhem muito bem. Eu fico muito feliz de ver a abertura deles enquanto nosso trabalho aqui. Maravilha, Tassiana, muito obrigado pela sua participação aqui na Aparecida Interessa ao Brasil. Bom trabalho aí com os nossos jovens vocacionados. Gabi, eu deixo com você, um bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia para você e Tassiana. Muito obrigada pelas informações. E olha só, antes de encerrar o programa, vamos ver imagens ao vivo do Santuário Nacional aqui na Casa da Mãe Aparecida. Os devotos que já aguardam a missa de meio-dia. E o movimento é intenso, gente, durante essa semana. Olha aí quantas pessoas para visitar a imagem da Mãezinha. Só no ano passado, mais de 10 milhões de peregrinos visitaram o Santuário Nacional. São números, né, que reforçam o nosso trabalho, a generosidade da família dos devotos e também dos romeiros que vêm visitar a Casa da Mãe Aparecida para agradecer, cumprir promessas e, claro, pedir a intercessão de Nossa Senhora. Então, você que é da região ou de longe também, quem sabe, né, não consegue vir aqui em janeiro, passar um período de férias aqui na Casa da Mãe Aparecida, nesse lugar tão abençoado. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 11h35 com as bênçãos da Mãe Aparecida.